Oi, queridos, tudo bem? Bom, eu postei o tema dessa semana ainda da unidade de funções inorgânicas, então não entraremos ainda na parte de grandezas químicas e química quantitativa. Espera um pouquinho para entrar, porque a gente precisa primeiro desenvolver um conhecimento diferente, um conhecimento mais lógico e algébrico, que até então a gente não trabalhou na química. Estamos ainda desenvolvendo aqueles conhecimentos que são de percepção, conceito de definição, que são conhecimentos que requerem muita memorização, né? Então, esse trabalho de consulta, tipo prova com consulta, ele é uma forma de educação pela pesquisa, por investigação, que deve ser feita dessa forma. Então, mais uma vez, eu ando percebendo isso nos plantões, é uma narrativa meio que comum. O pessoal sempre chega lá e acaba se, né, parece um confessionário, pô, eu tô com dificuldade em tal parte, eu achei muito difícil isso. É porque para que tu consiga desenvolver um raciocínio lógico, mecânico, acerca de uma matéria que é muito conceitual, primeiro tu precisa te apropriar do código de linguagem daquela matéria. Então não tem como estudar sem fazer essa relação de conceito, definição, ou seja, de investigação e resposta. Então sempre faz isso, ó. Vai na questão, tenta fazer. Tentei, consegui, maravilha. Perfeito. Tentei, não conseguir. Volta para a teoria, vê o que tu tem escrito no caderno e vai e responde. O intuito de ter 150 exercícios em média por unidade é justamente para isso, certo? Então agora eu vou começar a responder as questões do tema e qualquer dúvida, o professor está aí à disposição, é só me procurar. Então acompanha aí, tu vai ver agora a correção. Tchau, tchau. Bom, queridos, vamos começar aqui então a gravação do tema. Eu vou começar então com a questão 25, ainda sobre unidade de funções inorgânicas e tal, e são questões um pouquinho mais complexas, né? Agora já trabalham com todas as reações inorgânicas e o conteúdo por completo. Então comecemos assim. O monóxido e o sulfeto de hidrogênio são gases letais em determinadas concentrações no ar e, por isso, são empregados nas guerras. Os efeitos dessas substâncias são neutralizados pelo oxigênio e por hidróxidos, respectivamente. E as reações que ocorrem são classificadas como... Então, se ele está falando que estas substâncias são neutralizadas pelo oxigênio, no caso do monóxido, então a gente pode pensar, monóxido é isso, mais oxigênio. Né? O que vai dar isso? Só pode dar CO2. Ajustando aqui os coeficientes, 2, 2 e 1, é uma reação de síntese. Já dá para arriscar aqui uma quantia significativa. Já ficamos entre duas. E aí ele continua, e por hidróxidos, tipo, pode ser um hidróxido qualquer, eu vou inventar aqui hidróxido de sódio, tudo bem? Ó, ácido sulfeto de hidrogênio, que é H2S. Então vai ser uma neutralização, vai ser uma base, né? Precisaríamos de duas bases, vai formar Na2S mais H2O, 2H2O. Então a resposta tem que ser síntese e dupla troca. É isso que a gente precisa ter nessas duas reações, ok? Bom, a 27, outra questão interessante também, diz assim, responda a questão com base no esquema, o produto gasoso obtido no tubo de ensaio é identificado pelo emprego de... O refrigerante, queridos, ele produz gás carbônico, e a gente bem sabe que o gás carbônico, ele é um óxido ácido, né? E se ele é um óxido ácido, ele vai reagir muito bem com bases e pode ser identificado dessa forma. Então, pensemos um pouquinho, vamos lá. Indicador de fenolftaleína. Não pode ser, por quê? Porque indica base. E o que eu estou produzindo aqui é puro e simples gás carbônico, ó, CO2, dessa forma. Então, se eu estou produzindo CO2, não posso ter uma base como indicador, né? Um indicador de base. Palito em brasa. O palito em brasa, ele vai necessitar de oxigênio. Ele indica oxigênio, porque se tiver oxigênio, acontece isso. Olha que massa, isso tem sempre aí, ó, uma demonstração para ti. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha que legal. A gente já na aula viu isso, inclusive, que é aqui, ó, elementos em ação. Elementos em ação, tá aí, ó. Olha que maravilha. Se o oxigênio, como tu pode ver agora, for, não é, incidido em brasa, ele vai queimar mais a brasa. Então, a brasa pode ser um indicador de oxigênio, coisa que ali no caso não é o nosso composto, não é em questão, porque estamos produzindo, na verdade, CO2 e não oxigênio. Papel tornassol vermelho, vamos lá?
O papel tornassol vermelho, ele não pode ser empregado para determinar ácidos. Vamos de novo aqui, ó. Olha ali, ó. A gente viu isso em aula, isso mostrou para vocês. O papel tornassol para indicar ácido, vamos pegar um ácido forte aqui, forte ácido, pronto. Ó, ele tem que estar, ele não pode ser vermelho, porque se, ó, assim ele é vermelho. Se eu botar aqui, ele não vai mudar de cor, entendeu? Ele vai continuar vermelho. Ele precisa ser de outra cor. Ele precisa ser azul, ou como tu tá vendo aqui, não é, sei lá, pardo, não é? Acredito que seja essa cor. Aí ele pode indicar direitinho ácidos, porque ele vai ficar com a cor de ácido. Tudo certo? Se ele já for vermelho, ele não vai ficar vermelho, porque ele já está vermelho. Então, ele não vai tornar-se vermelho. E se ele não se torna vermelho, o tornassol não ajuda em nada. Então, de novo, papel tornassol para indicar ácido não pode ser vermelho, porque ele se torna vermelho em contato com ácidos. O amido é uma sacanagem que a PUC fez, ela indica amido. Sempre que houver amido, o iodo ele vai ficar azul, né? O iodo fica bem azul com amido, é um teste de indicação clássico. E a resposta certa é a solução de cal, água de cal. Água de cal é hidróxido de cálcio, e isso a gente sabe muito bem, porque já fizemos várias vezes, inclusive essa reação em particular, que CaOH2 mais CO2 vai dar, né, ó, óxido ácido mais óxido básico, mais óxido ácido, vai dar calcário, CaCO3 mais água, H2O. Então tá aí a reação que eu vou ter, né? Água mais sal mais água. Então significa que vai começar a precipitar aqui, vai formar um monte de sólido branco, porque o gás carbônico vai reagir com a base e vai formar carbonato de cálcio, que é um sal insolúvel. Então vai começar a ficar bem branquinho mesmo essa solução, certo? Então resposta da questão 27, letra E. Questão 28, grande sacanagem na questão 28. Ele pergunta o que é uma equação química. Equação química é uma representação escrita, ou seja, gráfica, do que a gente chama de reação química. Então a equação química é uma representação gráfica de uma reação química, uma transformação química. Só isso. Porque como é que tu vai explicar, por exemplo, que uma base e um ácido vão se neutralizar? Tu tá olhando uma base e tá olhando para um ácido, são dois líquidos. Aí tu mistura os dois e eles se neutralizam. Como é que tu explica aquilo, né? A gente explica inventando um código de linguagem chamado de equação química. Então, a equação química é a representação gráfica de uma reação química. O sulfeto de sódio pertence à mesma função química que os compostos representados por. Fácil essa, né? Sulfeto de sódio é um sal. Ó, tá aqui o sódio, tá aqui o sulfeto. Então, se ele é um sal, só preciso de sais. Aqui eu tenho sal e ácido, tenho sal e sal, fechou. Resposta certa, letra B. Bem fácil, questão bem simples. 30. A equação que expressa a obtenção de cal apagada, lembrando que cal apagada é CaOH2, né? A partir do óxido de cálcio é da alternativa. Então, se cal apagada é CaOH2, a gente já risca a A, risca B, risca C e risca D. Já acaba com a questão. Resposta certa, letra E. Bom, depois dessa a gente tem aqui a questão 40. Dá uma olhadinha na 40, que diz: relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. Obtém de cima para baixo os números relacionando-se, né? Os números na sequência. Ação bactericida e branqueadora é a água sanitária, é o hipoclorito de sódio. Como é que eu vou saber? Fazendo exercícios, né? O professor comentou com vocês que na orgânica tem muita informação prática. Contraste de raio-x, o professor mostrou para vocês ali na aula, é o sulfato de bário insolúvel. Qualquer coisa que fale em fotográfico, pessoal, é sempre prata. Prata forma sais super sensíveis à luz, então vai formar sempre material para filme fotográfico. Componente de soro caseiro é fácil, né? Sal. Sal faz soro caseiro. E antiácido, clássico, leite de magnésia, tá ali, hidróxido de magnésio. 4, 2, 3, 1, 5, 4, 2, 3, 1, 5. Resposta certa, letra B. Ok?
Bom, vamos lá então, vamos para a questão 45, que é a 43, na verdade, que é a próxima, que diz: as reações 1, 2, 3, 4 abaixo classificam-se respectivamente como? Bem fácil, né? Ó, a primeira tu vê que tu tem um reagente e tu tem um monte de produto desse reagente, então é uma decomposição. A gente está decompondo um reagente, então é análise ou decomposição. A segunda tu tem uma substância simples no reagente, outra substância simples no produto. Deslocamento ou simples troca. Já acaba na resposta da letra E. A terceira é dois reagentes se formam uma substância de produto, só a substância CaO. Então lembrando que aquele 2 ali da frente indica quantidade, mas a substância é uma só, é o CaO. Então é uma reação de síntese. E a última é uma reação de dupla troca, né, onde a gente tem duas substâncias compostas trocando de íons entre si. Então a gente chama de dupla troca, resposta certa, letra E. Lembrando que dupla troca, se vocês tiverem confusão, estiverem confusos, desculpa, vocês podem pensar assim, ó, não é uma quebra, não é uma síntese, não é uma simples troca, dupla troca. É o que não é nenhuma das outras, vai ficar muito mais fácil assim para ti. As afirmativas abaixo referem-se ao: pode ser obtido por eletrólise da água do mar. Bom, vou explicar, caso alguém saiba como funciona isso, vamos ver na última unidade desse livro. A eletrólise da água do mar produz dois produtos. O hidrogênio gasoso produz cloro gasoso e produz NaOH como resíduo. Estes são os produtos da eletrólise da água do mar. Como eu vou saber? Bom, depois de passar pelo conteúdo de eletrólise, a gente vai aprender a ver isso com bastante facilidade. Mas também não era essencial para resolver a questão. É um sólido branco solúvel em água. Sólido branco, destes aqui o único sólido é o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Reage com ácido, pronto, tem que ser base, barbada, soda cáustica. E utilizado na fabricação de sabão e produtos para desentupir pias e ralos. Já matava aqui, né? É o hidróxido de sódio. Lembrando que o professor falou bastante sobre ele em aula. Não esquecer, hidróxido de sódio, soda cáustica. É usado como diabo verde e também para fazer sabão. Ok? Bom, depois desta, então, temos a questão 52, que dá uma tabela bastante grande, queridos. Pede para que vocês façam ali a correspondência, né? Então vamos lá. As substâncias 1, 4 e 6 são respectivamente denominadas: A1, permanganato de potássio. Como é que eu vou saber disso? Bom, tem várias maneiras, mas uma delas é fazendo NOx, -2, deixa eu só tirar aqui de baixo. Pronto, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, fechou. -2, vou colocar aqui coloridinho. -8, mais 1, mais 1. Se fosse um ácido, seria o ácido perico. Perico, teimoso mosquito no bico do pato, perato. Então vai ser um permanganato de potássio. Então a gente já risca, olha ali, várias alternativas. Já fica entre duas. A substância 4 é muito fácil, né? Um sulfato com magnésio. Sulfato com magnésio a gente chama de sulfato de magnésio. Resposta certa já na letra D, para variar, porque sempre é D. E a 6, NaClO. Se a gente fizer aqui a regrinha do NOx, como o professor te ensinou antes, -2, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1 é NOx de ácido hiposo. Teimoso mosquito da hipoclorito de sódio, certo? Então tá aí, nomenclatura bem fácil na questão 52. Na questão 55 e 56, a gente vê aqui a definição de Lewis, né? A gente viu no finalzinho ali da aula passada, é importante dar uma resgatada nisso. E como eu falei para vocês, eles perguntam apenas a definição. E qual a definição de base de Lewis? O professor fez toda uma explicação, foi bem a fundo lá para ti. E no fundo ele só pergunta a mesma coisa. O que é base para Lewis? É quem doa o par de elétrons. Ó. Doa o par de elétrons. Porque Lewis é o cara dos pares eletrônicos. Quem é ácido para Lewis? Ácido de Lewis é quem recebe o par de elétrons numa ligação. Recebe o par de elétrons. Tudo bem? Então é só procurar isso. Ó. Ácido para Lewis, como ele está te pedindo ali, é o receptor de par eletrônico. Pronto.
É basicamente conceito e definição que ele está te pedindo aqui, tudo bem? Então, sugestão, caso alguém tenha dificuldade nisso, dá uma revisadinha aqui nessa página do livro, ó, essa aqui, tá vendo? Tá ali o Svan Arrhenius bem bonitão ali, ó, posando pro retrato, tá ali, ó, tá vendo? Teoria ácido-base, essa parte de Lewis aí que o professor fez com vocês na aula de número 6, certo? Dá uma revisadinha ali, vai ficar fácil para ti, mas de antemão já te digo que vai ser só uma questão de conceito, definição. Ácido para Lewis recebe o par de elétrons, base doa o par de elétrons. A sequência que contém um óxido ácido básico e anfótero e um peróxido é óxido ácido. Essa é bem fácil, né? É só procurar um óxido de ametal. Então tem que começar com ametal. O básico, óxido de metal. Então vamos começar assim. O único problema é que, se eu não me engano, é que nessa questão ele não está te pedindo respectivamente, então pode ser que esteja misturado. Então vamos ver se na letra A, na letra A a gente tem óxido de ametal e tem vários óxidos de metal. Na B também, na C também, na D também e na E também. Tá? Então eu achei estranho isso porque ele não está definindo aqui uma ordem correta, né? Então são todas as mesmas substâncias. Então, a julgar pelas alternativas, e como todas são as mesmas, são iguais, as substâncias são as mesmas, só em ordens contrárias, então eu vou aplicar uma ordem respectiva, né? Uma ordem sequencial, respectivamente alinhada ao que eles comentam ali. Então, eles dizem óxido ácido, comecemos com óxido ácido. O óxido ácido tem que ser de ametal. Risca a primeira, risca a segunda, risca a terceira. Viu que fácil? Bom, aí ele pede óxido básico, que tem que ser de metal. Tem que deixar as duas ainda. E depois ele pede um óxido anfótero. Tem dois anfóteros apenas que a gente sempre recomenda que o aluno lembre. São eles, o de zinco e o de alumínio, que é a alumina. Tá? Mas se tu não quiser também não tem problema. Mas vai precisar lembrar que o peróxido é aquele no qual o oxigênio tem NOx-1. E aqui, para vocês observarem bem, nós temos o oxigênio com NOx-1. Porque como o potássio está na primeira coluna e é mais 1, vezes 2, mais 2, menos 2 para dar 0, tá aí o NOx do oxigênio, queridos, menos 1. Então, resposta certa, letra E. Depois desta, a gente tem uma questão bem difícil da URGS, que é a 59, que diz assim: a coluna da esquerda abaixo apresenta os reagentes utilizados em 5 reações químicas realizadas em meio aquoso, e a da direita relaciona evidências experimentais observadas. É bem chata essa questão. Eu vou dar algumas dicas assim como resolver isso sem muito trabalho. Não deprime, não fica olhando tudo assim sequencialmente, tipo da primeira à última informação. Tenta criar alguns critérios de, digamos assim, para dinamizar, alguns critérios de resolução que são úteis nas questões de vestibular. Por exemplo, qual é o critério de resolução mais profícuo, assim, mais funcional? É perceber obviedades. Ah, mas não me ajudou em nada, para mim só me enrolou. Não, olha só. Não ocorre formação de novas espécies. Se não ocorre formação de novas espécies, tem que ter alguma coisa básica com básica, ácida com ácido. Por quê? Porque quem reage é ácido e base, sempre caráteres opostos, nunca o mesmo caráter. Logo, ó, aqui tu tem básico com base. E é uma coisa de caráter básico com uma outra coisa de caráter básico não reage, pois a categorização de ácidos e bases ela foi criada para mostrar substâncias reagentes, ou seja, que reagem entre si. Então sempre uma coisa ácida reage com uma coisa básica. Logo, aqui a gente tem o 4. Tem que terminar com 4. E só sabendo que termina com 4, tu já fica entre duas alternativas. Agora vamos aos pouquinhos. Ó. pH do meio torna-se ácido. Essa também poderia ser uma boa informação para ti, porque se o pH do meio torna-se ácido, eu preciso ter alguma reação ali que tem caráter ácido. E essa reação aqui tem caráter ácido, porque esse sal, ele é um sal ácido. Como é que eu vou saber que é um sal ácido? Ó, eu vou separar ele para vocês. Ele veio de um cátion, amônio, que é um cátion que é de base fraca. E o cloro, que é o ânion, que é um ânion de ácido forte. Ó, sempre que tu tiver um cátion que é de base fraca, como por exemplo o amônio, que veio dessa reação aqui, NaOH, né? E um ácido forte, a gente vai ter um sal de caráter ácido, porque sempre predomina o caráter do mais forte.
Pá, impossível ter explicação. Queridos, vamos pensar bem. Isso aqui não é um sal? Sal não vem de ácido e base, base e ácido? Pois então, onde está a base que o fez? Tá aqui. Onde está o ácido que o fez? Tá aqui. Ah, mas e como é que tu sabe que essa é a base e que esse é o ácido? É só colocar o OH aqui do ladinho e o H aqui do lado. Pronto. Aí tu volta à origem do íon, digamos assim. Ok? E as bases fortes são bases de grupo 1. Convenhamos, o amônio não é uma base de grupo 1. O amônio não é nem metal. Então é uma base muito fraca. E se é uma base muito fraca, ele obviamente tem um caráter básico muito fraco. E o ácido clorídrico está dentre aqueles ácidos fortíssimos que nós conversamos. Portanto, esse sal é um sal de caráter ácido, e se é um sal de caráter ácido, o pH vai ficar ácido. Sabendo que termina com 5,4, já matamos a questão. Ocorre liberação de substância gasosa, como o professor comentou naquela aulinha de reações inorgânicas. Sempre que um ácido reage com um metal, vai ocorrer, se o ácido puder deslocar o metal, uma reação de deslocamento. Ó. Vai ser uma simples troca. O ácido vai libertar o hidrogênio, tá aqui o hidrogênio, ó, mais hidrogênio, tá vendo? Tá aí o hidrogênio com a flechinha para cima indicando que ele está saindo, que é o gás da reação aqui no caso, e o sal vai se formar. Então o ácido troca de lugar com o metal. O hidrogênio do ácido troca de lugar com o metal troca de lugar com o hidrogênio do ácido, libertando-o. E desse jeito a gente já fica na letra B, só para explicar para vocês que ocorre formação de precipitado salino. Foi naquele vídeo da chuva de ouro que o professor mostrou para vocês em aula, é exatamente essa reação que está aqui. Ó. É uma reação de dupla troca, onde a gente vai ter 2Ki virando 2KNO3, né, porque os ânions e os cátions trocam entre si, e o Pb vai formar PBI, iodeto de chumbo, sempre lembrando, é insolúvel. Porque iodetos, brometos e, enfim, deixa eu só multiplicar aqui, o chumbo, tá, 2Ki, 2 aqui, vai dar 4, só para multiplicar aqui, fechou, vai dar 4NO2. Desculpa pessoal, olha só perdão. É PbI2, me perdoem, fechou, tá ali. Então, o iodeto de chumbo, desculpa, tá ali a formulinha dele, né, porque o chumbo, ele é mais 2 aqui no caso, o iodeto é menos 1, a gente pode aplicar a clássica regrinha da tesoura, passa as cargas para baixo, vai ficar PB1, PB1 e 2, assim como você escreveu. E o iodeto de chumbo é extremamente insolúvel, iodetos, brometos, cloretos, de prata, chumbo e mercúrio são insolúveis em água. Ah, mas e como é que eu vou saber disso? Aula passada, tá nessa tabelinha aqui que o professor abriu de cara, tá vendo? Sais insolúveis, tá ali, ó. Tu pode ver nessa parte, brometos, iodetos, cloretos de chumbo são insolúveis, ok? Bom, continuando então a nossa correção, a gente tem agora a questão 62. A 62 diz assim: a coluna da esquerda abaixo relaciona 5 misturas realizadas experimentalmente e a coluna da direita os tipos de classificações de 4 delas. Associe corretamente as colunas. NaNO3 mais H2O. Isso aqui é um sal, né, queridos, que reagindo com água, como ele é um sal de base forte e ácido forte, ele vai formar um sal neutro, né? E é uma solução onde vai haver formação de eletrólitos. Eu não vejo nada ali importante para essa solução. Eu acho que ela não tem lugar nas questões, sinceramente. Tá? Então vamos deixar ela em stand-by. A de baixo, como a gente recém explicou na questão anterior, vem de ácido muito forte, base muito fraca. Então vai formar uma solução básica. Começa com 2. Sabendo que começa com 2, mas já acabou. Mas que sem graça. Não. Ah, me desculpem, perdão, olha eu. Isso tá bem, tá? Desculpa. É ácido muito forte, base muito fraca. Então vai formar uma solução de caráter ácido. Agora sim, tá aqui o ácido. Pronto. Agora já acabou a questão. Viu? Termina com
A penúltima é 2, aqui a gente tem na letra E a penúltima como 2. Vamos lá, solução básica, tem que ser alguma coisa que forme base. Ó. Óxido básico mais água faz base, então tem que ser, começa com 3. Se tu só começasse com 3, já ficaria entre 2. Solução não eletrolítica é a solução que não forma íons. E a que não forma íons é a questão A5. A5 é glicose com água, ela não forma íons. E lembra que eletrólito, eletrolítico é tudo que tem íons. E essa aqui não tem íons, porque ela não tem metal. Então, essa é a 5. E o hexano com água é hidrocarboneto que é apolar com água que é polar, não se solubilizam, vai formar uma mistura de duas fases. Portanto, a resposta certa, letra E. A próxima aqui que eu tenho é a questão 67. Vamos fazê-la então aqui juntos. Em 2011, um intenso terremoto seguido de um tsunami provocou sérias avarias nos reatores da usina nuclear de Fukushima, no Japão, ocasionando a liberação de iodo radioativo em dosagens muito superiores, ou superior, no caso, aos limites aceitáveis. Como medida de prevenção, foram atribuídos à população evacuada distribuídos à população evacuada tabletes de iodo. Começou a ficar importante. A Organização Mundial de Saúde indica preferencialmente que esses tabletes sejam constituídos da solução iodato. Iodato, então ó, a própria OMS indica o iodato. Então eu preciso de iodato, KIO3. Uma vez que o iodeto tem menor durabilidade. Então eu não quero o iodeto, eu quero o iodato. Sobre essas substâncias é correto afirmar que o iodeto de potássio é um sal básico e insolúvel em água. O iodeto de potássio é um sal neutro, porque ele tem iodo, que é um ácido forte, e potássio, que é uma base forte, porque é uma base de grupo 1. Então ele é neutro e ele é totalmente solúvel em água também. Iodetos, brometos e cloretos apenas de chumbo, prata e mercúrio são insolúveis. Errada a letra A. Iodato de potássio é um sal neutro e solúvel em água. Tá certo, né? Ele é feito por ácido forte, base forte, ó, K+ vem de KOH, que é uma base bastante forte. O IO3-, que é o iodato, vem de HIO3, que é um ácido forte. Também, né, tá dentro da listinha dos fortes. Caso tu tenha esquecido, ó, 3 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 2. Diferença de oxigênios e hidrogênios igual a 2 ou superior, sempre indica ácido forte. Então a resposta certa já é a letra B. O iodato de potássio apresenta o elemento iodo em seu estado mínimo de oxidação. Negativo, querido. Se a gente for fazer o NOx aqui do iodato, a gente vai ver, ó, -2, -6, mais 1. Iodato tem que ser de ico, então vai ser, ó, +5, tá vendo? Ó, o NOx dele vai ser iodo +5. +5. Dessa maneira. Então, se é +5, deixa eu colocar aqui, ficou horrível isso, né? Vou colocar aqui do ladinho pra ti, tá? Deixa eu só colocar aqui, pronto. Isso, tá aqui, fechou. KIO3. -2, -6, +1, +5. Então, o NOx do iodo é +5. E se é +5, não é o NOx mínimo do iodo, né, pessoal? É um NOx quase máximo do iodo, que o máximo é +7. O iodato de potássio é um óxido, querido, é um sal. Tá errado. Iodeto de potássio pode ser usado como oxidante, pois reduz com facilidade em contato com o oxigênio do ar. Não, pessoal, ele tem menor durabilidade, né? Então, se ele tem menor durabilidade, ele não reduz com o oxigênio do ar. Ele sofre oxidação, isso sim. O oxigênio o oxigênio que é o oxidante da natureza. Oxigênio, oxidação, ou seja, ele rouba elétrons das coisas. Não o iodo vai roubar elétron do oxigênio, muito pelo contrário, é o oxigênio que vai roubar elétrons do iodo. Então tá errado isso. O oxigênio é sempre o oxidante da natureza, não esquece disso, isso é bem importante. Certo? Vejamos o que nós temos mais aqui. Para mim eu tenho a 75. 75 está aqui em cima da URGS de 2015. Em ambientes fechados, tais como submarinos, espaçonaves, há necessidade de eliminar gás carbônico produzido pela respiração. Para evitar esse acúmulo de gás, podem ser utilizados diferentes métodos. Então, abaixo estão apresentados 2 destes métodos. O primeiro é gás carbônico com base e o segundo, gás carbônico com óxido básico. Então, sobre as reações, pode-se afirmar:
Ambas originam sais insolúveis em água. Tá errado, né, pessoal? Carbonato do grupo 1 é solúvel. Sugiro que, caso vocês parem, como eu vou saber essa questão? Fico muito triste isso acontecer, porque o professor explicou várias vezes para vocês como a gente desenvolve conhecimentos que são muito conceituais. A gente tem que pesquisar. Basta ir nessa página aqui do livro, tá vendo? Essa página aqui, e olhar a tabelinha da solubilidade. Então a gente vai procurar, onde está o carbonato? Carbonato está aqui embaixo. Carbonato só do grupo 1 é solúvel. Todos os outros são insolúveis. Portanto, agora eu volto para aquela questão. A questão está aqui, tá vendo? E vou ter certeza de que a primeira alternativa está errada. Porque carbonato do grupo 1 é solúvel. Todas as substâncias são iônicas. A água é covalente molecular, querido. Está errado, o gás carbônico também é covalente molecular. O carbonato de lítio é uma substância que se dissolve em meio aquoso, produzindo solução básica. Carbonato de lítio, tá certo, é básico, porque ele é formado por lítio mais e carbonato menos 2. Bases do grupo 1 são bases extremamente fortes, e o ácido carbônico é um ácido muito fraco. Então, se eu tenho uma base forte e um ácido fraco, vai predominar o caráter da base, que no caso é forte. Logo, vai ser um sal básico. Resposta certa, letra C. Todos os compostos são óxidos, não? Tem bases, sais ali, tem muita coisa. Ambas as reações produzem a mesma massa de sal? Não, porque são sais diferentes, né? Então cada sal vai ter a sua massa. O carbonato de cálcio vai ter a sua, o carbonato de lítio vai ter a sua. Enem 2015. A soda cáustica pode ser utilizada como desentupimento ou no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada como na forma sólida, mas que apresenta um aspecto derretido quando exposta ao ar. Pessoal, se ela apresenta um aspecto derretido quando exposta ao ar, é porque ela absorve umidade do ar atmosférico. E ela vai se solubilizar, pois é uma base forte com a água e vai acabar, né, apresentando esta aparência aquosa, digamos assim, porque ela justamente se solubiliza em água. Então não acontece fusão. Fusão é um processo de derretimento, ou seja, com aquecimento e não com solubilidade. Não tem reação com impureza também. A dissorção é uma absorção superficial. Não é o que acontece, ela não absorve gases, ela reage com a água, né? Se solubiliza com água. E reação de hidróxido com nitrogênio, nem pensar. É a água que molha ela e solubiliza a base. Então vai ficar com esse aspecto. Resposta certa, letra A. E eu acho que acabou. Então é isso aí, queridos. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa correção. Mais uma vez, eu reitero que a gente sempre conversa. Qualquer dúvida, marca plantão, não deixa para a última hora, certo? E até a aula. Grande abraço. Tudo de